meus amigos, minhas amigas do Jesus de Nazaré. É um prazer imenso estar aqui com todos mais uma vez, batendo o nosso papo, né? A palestra da noite, essas palestras daquele Jesus de Nazaré, Feira de Santana, Bahia, que acontece, né, no YouTube, ficam gravadas, né? Quem não tiver condições de assistir quarta à noite, poderão assistir um outro dia, um outro horário, perfeitamente. Lembrando que esse mês de agosto é o mês de aniversário do Jesus de Nazaré, essa casa que já existe aqui no plano terreno, é um pedacinho do céu, há 81 anos, desde 1942, trazendo o pensamento dos Espíritos sob a égide do Cristo aqui na Terra. Então, nessa síntese, eu quero desejar parabéns aos Espíritos amigos, Kardec, a todos os trabalhadores que nos precederam, né, aqui em Feira de Santana, para que esta casa hoje exista, atendendo a todos nós encarnados, espíritos ainda em aflição, espíritos que ainda estão aprendendo a amar, mas só temos que agradecer imensamente ao Cristo, aos Espíritos amigos, a Kardec, por este pedacinho do céu aqui na Terra. Parabéns a todos os trabalhadores encarnados e desencarnados do Jesus de Nazaré, toda a sua diretoria, que Jesus possa envolvê-lo a todos, hoje e sempre. Mas também queremos estender que esta casa é para a sociedade ferense, para a comunidade ferense. Então, que Jesus possa abençoar, continuar abençoando a todos nós aqui presentes, e vamos ao trabalho. Hoje o nosso bate-papo é sobre a liberdade, né? A liberdade natural. A liberdade que é um dos grandes atributos do espírito, né? Encarnado ou desencarnado. E também os seus níveis já de consciência, né? Que todos nós temos esta condição, já que o próprio Cristo, ele balizou, né, esta ideia de que todos nós, invariavelmente, todos nós somos luzes, né? Todos nós somos filhos de Deus ou servos de Deus, todos nós estamos aí fadados, né, pela lei de evolução, que vamos passear por diversos estágios que a vida, em nome de Deus, proporciona a cada um de nós. Então a lei de liberdade está lá posta no livro 3, né, no capítulo 10 do livro dos Espíritos, que é a nossa base, né? A nossa base é os livros de Kardec e o livro dos Espíritos, que vai constar ali a parte filosófica, né? Então Kardec trazendo algumas questões sobre esta liberdade, né? Além, é claro, de outros temas, para a nossa compreensão, para o nosso estudo, para o nosso despertamento e, por que não dizer, para a nossa vivência. Então, da pergunta 825 de O Livro dos Espíritos, eu trouxe aqui o questionamento de Kardec e também a resposta dos Espíritos, para que nós possamos ampliar mais esse entendimento. Então, Kardec pergunta aos Espíritos amigos: há posições no mundo em que o homem possa se vangloriar de gozar de uma liberdade absoluta, né?
Kardec tinha essa preocupação, né? O que é esta liberdade e se ela se estende ao absolutismo? E os espíritos, por sua vez, diz que não, né? Negativo, porque todos necessitais um dos outros. Os grandes, dizem eles, como os pequenos. Então, isto quer dizer que no mundo, independentemente de nós estarmos encarnados, independentemente de nós estarmos desencarnados e em qualquer planeta, muito embora haja uma diferença, até mesmo nos níveis de compreensão, nós temos que viver e saber viver respeitando o livre-arbítrio, respeitando aí a liberdade do outro. Porque esta é uma preocupação dos espíritos, né? Que eles não ferem as leis divinas, que as leis divinas nos concede o livre-arbítrio, nos concede a liberdade, e os espíritos assim o fazem. E nós, por nossa vez, também, né, nós encarnados, precisamos ter esta consciência de que o outro também tem o direito à liberdade, né? Tanto é que as nossas vidas, elas são feitas de escolhas, né? Independente se essas escolhas agradam, né, ou são escolhas que estão em acordo com a lei divina ou não, né? Deus assim o permite. Então temos que ir aprendendo, né, a respeitar a maneira de pensar, a maneira de falar e a maneira de agir do nosso semelhante. Até porque nós estamos em evolução, né? Nós estamos caminhando e aprendendo ainda, né? Ainda estamos na fase inicial, vamos dizer assim, né, da nossa caminhada evolutiva. Então, para nós termos uma ideia diferente, mas é uma ideia que está concisa, que está em sintonia com esta pergunta de Kardec, a pergunta 825, nós trazemos aqui o pensamento de Emmanuel. No livro Consolador, Emmanuel responde algumas questões formuladas por companheiros, né, do Centro Espírita lá em Minas Gerais, né, o Luiz Gonzaga, e ele responde algumas questões, porque são questões que realmente úteis para as nossas vidas enquanto espíritos em evolução. Lá tem um tópico no livro que vai falar sobre a união, né? No livro O Consolador 3.3.1. Vamos perguntar a Emmanuel, na pergunta 322, há uma gradação do amor no seio das manifestações da natureza visível, né, e também da natureza invisível? Há essa gradação, esse nível de compreensão, né, essa conquista da consciência em evolução? E Emmanuel responde, sem dúvida, né? Aqui ele não deixa nenhuma dúvida. Aqui ele dá o absolutismo nesse sentido, né? De que há níveis de compreensão que nós haveremos de chegar, haveremos de captar essas informações, né? Então ele diz que, sem dúvida, essa gradação existiu em todos os tempos, em todas as épocas, né? Gradativa é a posição de todos os seres na escala infinita, né, do progresso. Então, com esse pensamento de Emmanuel, que está
em sintonia com o pensamento de Kardec, o pensamento dos espíritos, com relação a esta liberdade. Na medida que nós vamos tendo consciência, esta consciência que vai nos garantir uma liberdade, mas também uma responsabilidade. A responsabilidade, ela tem que estar associada a estas conquistas, até porque a vida é útil. A vida espera de cada um de nós a participação nela, ou nós estamos encarnados ou não. Deus também aguarda de nós a nossa posição. Deus aguarda de nós o nosso posicionamento. Deus aguarda de nós o nosso despertamento e a nossa responsabilidade. E não importa se é um nível de consciência ainda menor, está mediano, ou nível de consciência mais amplo. O que importa é o trabalho que nós devemos realizar na vida, até porque nós estamos na vida, nós fazemos parte da vida. Isso é que é mais interessante. Então, esse pensamento de Emmanuel, nessa gradação do amor, que é o coração do universo, é o coração de Deus, esse clímax, aonde o pensamento divino é todo amor, é a expressão do amor, a expressão do amor. Bom, vamos seguindo aqui. Na pergunta 829, já voltamos agora ao Livro dos Espíritos novamente, com o subtema escravidão. A escravidão, ela fez parte, assim como a gradação do amor sempre fez parte, como Emmanuel nos posiciona, mas também a escravidão esteve presente, e ainda está presente nos nossos dias. Infelizmente, há essa ideia antagônica do pensamento divino com relação à liberdade que todos nós devemos ter. Nós somos os seres que estamos aprendendo, a vida é sempre um aprendizado, então temos que considerar, temos que respeitar mesmo os nossos irmãos que estejam proporcionando essa escravidão. Dia chegará que ele vai despertar. As leis divinas, ela se consiste em bilhões de possibilidades que o nosso olhar não enxerga. Então, precisamos realmente estar atentos a esta realidade. Então, pergunta Kardec aos espíritos: há homens que sejam, por natureza, destinados a ser de propriedade de outros homens? Há homens que é dono, vamos dizer assim, uma propriedade, é um dono de alguém, é um dono emocional de alguém, isto é real ou isso é uma questão evolutiva, já que poderemos expressar assim, real. E os espíritos nos respondem que não, que toda sujeição absoluta de um homem a outro homem é contrária à lei de Deus. Só aqui esse primeiro parágrafo já nos dá uma ideia de que isto faz parte da concepção humana que vem escravizando aí o homem de muito tempo, desde do Egito, com o povo de Israel, foram mais de 400 anos de escravidão, que houve aquela peregrinação no deserto, o povo peregrinando ali com sede, com sede de Deus, que o próprio Deus diz que libertou o povo hebreu daquela escravidão que realmente massacra
massacra o homem. Então, toda a ideia que imposta ao homem, trazendo escravidão para este ou para estes, né? Ela é contrária à lei de Deus. A escravidão, né, é um abuso da força e vai desaparecer com o progresso. Olha aqui, como desaparecerão pouco a pouco todos os abusos, né? Todos os abusos. São abusos que é uma representação da escravidão ou vice-versa. Então, no nível de evolução, no nível de compreensão que nós nos encontramos, e com a imposição da lei de Deus, através da evolução das oportunidades que Deus vai nos concedendo, porque Deus não fecha a janela para os seus filhos, Deus não fecha, porque o Cristo é o nosso modelo, o Cristo é o nosso guia, e Ele diz que nenhuma de suas ovelhas se perderão, nenhuma. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o amor é quem proporciona toda a condição de liberdade. Que o interesse maior do amor é o coletivo. E o que o interesse maior que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, é fora da caridade uma salvação. Ou seja, o compartilhamento, né? O distribuir um pão material é importante, mas também um pão espiritual. É a revelação da lei de Deus. Tanto é que as revelações vieram, né? Daqui, vamos colocar aqui de Moisés, né? Primeiramente, o Cristo, a doutrina espírita e outras religiões cristãs. Então, isso são revelações, isso são, né? A divisão de pães, do pão espiritual que Deus proporciona para os seus filhos. Então, esses abusos da escravidão, né, seja a escravidão emocional, psicológica, laboral, no quesito do trabalho, né, enfim, qualquer tipo de escravidão que realmente há um prejuízo evidente com relação ao próximo, ele é danoso, né? Às vezes podemos até fazer inconscientemente, né? Porque o nosso inconsciente está impregnado desse material, né? Então temos que estar atentos, né? Sempre reavaliando essas ideias para que os nossos irmãos não sejam escravizados mais ainda, né? Haja vista, nós vimos, né? No dia 13 de maio de 1888, a nossa irmã Princesa Isabel, né? Ela ali assinou a Lei Áurea, né? Dando a liberdade mais ou menos a 700 mil escravos, né? Aí já é um nível de compreensão, né, da Princesa Isabel com relação à liberdade que esses nossos irmãos, né, estão hoje aqui nas terras do Brasil, né? Estão hoje aqui nas terras baianas, nos cultos afrodescendentes, né? Realizando a sua liberdade, né? Realizando. É a vida de alguma forma, né? Dando oportunidade para nós e para eles também continuar na sua caminhada evolutiva. Então é isto, né? Isto é a grandeza da lei de Deus, que não deixa seus filhos desamparados, porque Deus está conosco em nossas vidas, que nós possamos não nos sentir desanimados, né? Sem uma valorização pessoal, né? Cada um tem as suas dificuldades, cada um tem as suas limitações, né? Cada um, né, se movimenta na vida de acordo com o que pode, né? Às vezes a vida é muito complexa, nós não sabemos o histórico de cada pessoa na sua profundidade, né? Então a vida, né, nos dá esta condição. Agora, nós não devemos ficarmos
parados, né? Porque a vida é movimento, né? Isso é importante nós estarmos atentos. Bom, vamos trazer aqui uma outra questão do livro dos Espíritos, na pergunta agora 830, com relação ainda à escravidão, né? Kardec pergunta aos Espíritos: quando a escravidão está nos costumes de um povo, né? Um determinado povo tem esta filosofia, né? Escravizar o seu semelhante. Os que dela se aproveitam são repreensíveis? Essas pessoas que se aproveitam desta cultura são repreensíveis, visto que não fazem senão se conformar a um uso que lhes parece natural, né? Não é natural de um povo, a cultura de um povo, escravizar alguém. Então, dessa forma, eu vou ali, né, me aproveitar também desta cultura, vou fazer parte desta cultura, se for o caso, para escravizar determinados povos, né, determinados seres. E os espíritos respondem de forma direta, né, não dando vazão a esta ideia, né? Eles dizem que o mal é sempre o mal, independentemente de onde vem esse mal. Por isso que o Evangelho nos chama a atenção, né? O escândalo, ele é necessário, mas ai de quem veio o escândalo, ou seja, a responsabilidade é de quem está fazendo o escândalo. Então, se tem uma cultura, se tem um povo que expressa como um objeto natural a escravidão, eles estão constituindo para eles, vamos dizer assim, uma palavra sânscrita, né? Um karma, né? Um karma coletivo daquele povo, né? Aí as leis divinas vão reger da melhor maneira possível para que esta nação possa reparar esse dano que constitui um grave erro perante as leis divinas. Aqui sem nenhum conceito, sem nenhuma ideia de pré-julgamento, né? São reflexões que nós estamos fazendo, que a doutrina espírita traz para nós, o Evangelho proporciona para nós, e longe de nós, né, queremos aqui ser, né, aqui braço da justiça divina. Nós não temos condições para tal, né? Eu não tenho condição para tal, né? Isso está longe de mim. Então, o mal é sempre o mal, né? Responde os Espíritos. E todos os vossos sofismas, né, as nossas ideias, né, não farão com que uma ação má se torne boa, né? Ou seja, isso vai despencar com o percurso do tempo, né? Ao longo do tempo, as leis de Deus vai proporcionar outros, né, outros momentos, outros seres virão para o planeta, né? Como naturalmente aí de outros globos, né? De Sírios, de Alcione, e vão fazer estágio, né? Vamos dizer assim, vão estar conosco aqui para nos dar este impulso para o planeta Terra, para que possa o planeta Terra sair desta condição de provas e expiação, e essas ideias indo, né, desaparecendo pouco a pouco do nosso seio. Então, mais uma vez, para ampliar esta ideia aqui, eu trouxe o livro Consolador, né, Emmanuel através de Chico, na pergunta 241, né, que Emmanuel vai dizer, que vão perguntar a Emmanuel, primeiramente, onde o maior auxílio para a nossa redenção espiritual, então? Já que nós temos a liberdade, nós já escravizamos ou ainda estamos escravizando, então onde encontrar esse auxílio, né, para a nossa
nosso início da nossa redenção espiritual, né? E Emmanuel responde, né? No trabalho de nossa redenção individual ou coletiva, aqui Emmanuel se inclui, né? A dor, né? A dor é sempre um elemento amigo indispensável, né? A dor ela nos desperta para a nossa realidade espiritual, para a nossa realidade presente, para a nossa realidade enquanto espíritos em evolução, né? Nós não somos masoquistas, não é isso, mas é a ideia da técnica, né, que a dor proporciona, né, que é justamente nos chamar a atenção de algo que não vai bem, né, que está lá posto no livro Céu e Inferno. Na primeira parte, no capítulo 7, Kardec traz 3 elementos interessantes para, né, essa questão, a questão da dor, né, para que a dor possa, né, ela ir desaparecendo do seio, vamos dizer assim, das nossas vidas, né, da nossa caminhada evolutiva, que é o arrependimento. Nós temos que nos arrepender, né? A dor chegou, nós fazemos mal a alguém, nós escravizamos alguém, nós temos que nos arrepender, né? Primeiro passo, diz Kardec, o arrependimento. Poxa, eu errei de fato, reconheci o erro, né? Estou arrependido do que fiz, não vou fazer mais, né? Aí tem o outro passo, né? Que é a expiação, né? Que é a prova, né? Eu tenho que realmente colher os cadinhos que eu plantei, né? E a reparação, né? Nós temos que reparar perante a vida, né? A vida vai proporcionando, como eu já falei, condições de reparação dos nossos erros, né? Os nossos abusos, nós temos que aprender com esses abusos. Nós temos que aprender para amanhã ou depois nós ensinarmos, né? Ou pelo menos compartilhar a alguém por onde nós já transitamos, por onde nós já erramos muito, né? Que agora nós não pretendemos mais errar, estamos agora proporcionando uma ideia diferente, né? Pelos caminhos tortuosos, pelos caminhos densos que nós já andamos, já trilhamos, né? Nós somos peregrinos, né, do deserto, né? Nós somos peregrinos, então precisamos aprender com a nossa peregrinação. Nós vamos ver aqui o outro subtema do Livro dos Espíritos, a liberdade de pensar, né? Hoje nós já conquistamos esta condição de pensar, né? Nós pensamos enquanto em vigília, né? Nós estamos em vigília, nós estamos pensando enquanto nós estamos desdobrados, né? Fora do corpo físico, temporariamente. Na hora do sono, o corpo físico adormece, nós desdobramos, nós estamos pensando, né? Nós estamos desencarnados, né? Nós desencarnados, nós estamos pensando. Então, o pensamento em nós, como afirmam os espíritos, né, Emmanuel, André Luiz, é um pensamento contínuo, diferente dos animais, né? É um pensamento dos animais, pensamentos ainda, né, vamos dizer assim, refratários, né? Pensamentos separados, eles não são contínuos. E nós já temos essa capacidade de pensar continuadamente. Então é uma responsabilidade da nossa parte ter chegado, né, a esse estágio. Então Kardec pergunta, né, na pergunta 833 aos espíritos: há no homem então alguma coisa que escapa a todo constrangimento e pela qual
ele desfruta de uma liberdade absoluta, é a síntese da primeira pergunta que ele faz, né? Na pergunta 833. E os espíritos respondem que é no pensamento que um homem goza de uma liberdade sem limites, né? Sem limites, porque não conhece entraves. Aqui Kardec vai trazendo uma informação nova, porque ele está tratando aqui do pensamento, né? Que o nosso pensamento, já que nós temos uma liberdade que não é absoluta, nós estamos muitas vezes escravizando alguém, e isso é culpa, vamos dizer assim, sem culpa, do pensamento, que é um pensamento contínuo, que nós não estamos tendo cuidado, ou é um pensamento que ainda é refratário? E os Espíritos deixam aqui claro que o nosso pensamento, ele sendo contínuo, né, ele tem uma liberdade sem limites, porque ele é contínuo. Então ele traz esta responsabilidade de nós podermos pensarmos 24 horas. Muito embora os nossos pensamentos não alcancem, né, muitas distâncias, né, ainda o nosso pensamento pode alcançar aqui, vamos dizer assim, as esferas, né, vamos dizer assim, próxima aqui do planeta, né, ali o nosso lar, né, mentalizar uma colônia, são pensamentos que muitas vezes que nós emitimos, fazemos uma oração, fazemos uma prece, fazemos um pedido, que espíritos vão conduzir esses pensamentos para o mais alto, né? Para o mais alto, porque o nosso pensamento não alcança, né? O nosso pensamento não alcança. Então, Kardec vai dizer que não há limites, né? Porque ele é de uma potencialidade muito grande, né? O nosso pensamento. Emmanuel vai chamar de um fulcro, né? Um fulcro de potencial muito grande. Aliás, tudo começa aqui no pensamento, né? Nós entramos em sintonia com Deus, com Cristo, com os espíritos amigos, nas nossas reuniões mediúnicas, elas vai acontecer essa sintonia com os espíritos através dos nossos pensamentos, né? Então isso é de suma importância para nós, né? Essa informação de que já temos essa capacidade de trocar ideias com o mundo invisível, né? Com outros níveis de percepção, com outras ideias diferentes, né? Então, precisamos realmente pegar esse material, esse conhecimento, trazer para o nosso nível de compreensão, mas também trazer para o nosso nível de sentimento, né? Porque a ideia primeira é que nós possamos transformar os nossos sentimentos, né? Para que nós possamos sermos luzes, né? Vamos dizer assim, luzes em expansão, né? Esta é a ideia. A Universidade do Sul da Califórnia, em estudos que eles realizaram, eles nos trazem a informação de que, em média, temos hoje 70 mil pensamentos. 70 mil pensamentos diários, né? Isto remete a uma preocupação, porque o que na realidade eu estou pensando 24 horas, né? Se nós pegarmos aqui 35 mil pensamentos, né? Já ir trabalhando eles no bem, e 35 mil pensamentos ainda não estão bem concisos com a lei divina, já é um grande passo, né? Já é um grande passo, né? A ideia é transformar esses 70 mil pensamentos diários em bem, né? É trazer consciência, na realidade, a essas ideias, trazer consciência a esses pensamentos, né? É consciência,
Porque muitas vezes nós temos muito conhecimento, né? Nós temos conhecimento demais e não temos consciência desse conhecimento. Então precisamos transformarmos os nossos pensamentos em consciência, né? Isso é importante para nós, né? Não é sem razão que Jesus de Nazaré nos recomendou, né? Vigiai e orai, porque Jesus conhecia o íntimo e conhece o íntimo de cada um de nós, conhece o que nós estamos pensando, né? Conhecia ali no contato com os apóstolos o que é que eles estavam pensando, né? Chico Xavier, você pensava e ele captava o seu pensamento, né? Imaginamos nós o Cristo, né, naquela época, né? O que nós pensávamos, ele sabia, né? Então é de suma importância que nós possamos estar atentos aos nossos pensamentos, né? E o nosso irmão Sócrates, né, ele vai nos ensinar que nós devemos dominar os nossos sentimentos, que precisamos dominar os nossos, né, pensamentos e dominar nós mesmos, né? Esta ideia de autodomínio, né? Nós temos que ainda aprender a nos autodominar, né? Dominar os nossos pensamentos, que Gustavo Jung traz, né, do nosso inconsciente coletivo e do nosso inconsciente, né, individual, as nossas emoções, né, a amplitude, a complexidade que é a vida, que é o outro, né, o grande enigma que somos nós, né? Então temos que nos aprender a nos dominar, né? Não basta só saber, né? Não basta só saber. Como bem colocou Paulo lá na Cartas aos Coríntios, né? Não basta só saber, né? Eu não basto ter o conhecimento do microcosmo, como diz Paulo, ou até do macrocosmo. Outros níveis de conhecimento, de outros mundos, né? De outras galáxias, né? Da Lua, né? Do Sol. Mas eu preciso realmente trabalhar os meus sentimentos, né? Eu preciso trabalhar, porque senão eu vou ficar muito tão somente no campo da cultura, né? Sem um aprimoramento, né? Sem uma ideia de religiosidade, o religare, né? Com Deus. E a célebre frase que está lá no templo de Apolo, né, em Delfos, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Conhece-te a ti mesmo. Essa é o grande desafio que o ser humano precisa realizar a cada dia, né? O espírito precisa realizar a cada dia. Bom, nós vamos aqui agora para a liberdade de consciência, que é um outro subtítulo, né? Do livro dos Espíritos, que vai falar da liberdade, né? Essa liberdade que todos nós temos, né? Podemos dizer assim, o maior patrimônio, né, que nós poderemos ter. O discípulo de Sócrates chama a sua atenção, né? Mas o senhor está preso aqui nessa cadeia, nessas paredes, nessas 4 paredes, e nós viemos lhe libertar, né? Nós vamos subornar o guarda para que o senhor possa sair daqui dessa prisão. E Sócrates, com muita serenidade, com autodomínio, né? Um espírito já de uma certa bagagem, né? Ele diz: não, você está equivocado. Eu preso? De forma alguma. Meu pensamento é livre, né? Preso, né? Estão que me colocaram aqui, neste ambiente, neste espaço físico. Eu não estou preso, não, eu estou livre, eu sou livre. O meu pensamento, ele transita onde ele quer. Então, vejamos como essa liberdade de consciência
ela vai se expressando, né, na medida que nós vamos conquistando, né, a nossa condição pessoal e intransferível de espírito em evolução, né? Aquilo que Emmanuel nos chama a atenção, aquilo que Kardec e os espíritos nos chamam a atenção, que vai ser posto, né, na prática, né? Não está só na questão da teoria, é uma prática, né? A prática desses ensinamentos, dessa conquista e desta determinante que é a lei divina, né? Que é mais importante, né? Então Kardec pergunta aos espíritos na questão 835: a liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensamento, né? E os espíritos respondem: a consciência é um pensamento íntimo do ser, de cada um do ser, né? Que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Aqui me parece que os espíritos estão nos dizendo o seguinte: que todos nós temos, né, pensamentos, que todos nós, né, temos 70.000 pensamentos por dia, mais ou menos, e que a consciência é um pensamento íntimo, é essa transformação que todos nós estamos realizando no dia a dia, para que as ideias que são provenientes do nosso inconsciente coletivo e do nosso inconsciente individual na proposta junguiana é a ideia dessa transformação desses pensamentos, assim como os outros pensamentos que ainda não foram trabalhados, né? Ou que estão em vias esse material de ser trabalhado, né? Isso é que é de suma importância para nós, né? Então aqui os espíritos estão nos dizendo que é uma constante, né? O processo de evolução, ela vai se dar, como diz Emmanuel, no agir e no veraz, né? Emmanuel tem uma frase interessante, né, sobre esse sentido. A vida não nos dá nada assim de graça, né? Vamos dizer assim. Nós temos que agir e nós temos que ver, né? Nós temos que agir e nós temos que conquistar, né? Essa é de suma importância para nós. Então, posto essa colocação dos espíritos, a pergunta interessante de Kardec, nós pegamos aqui, no livro Boa Nova, algumas características, né, de alguns discípulos, né, evangelistas, no que eles já conquistaram para as suas existências, né, nas suas particularidades, né? Vamos dizer assim, né? O livro Boa Nova, o nosso Humberto de Campos, através de Chico Xavier, esse livro maravilhoso, que tem como título Servo Bom, né? Nós estamos ainda nesta caminhada de servidão, de sermos servos do Senhor, né? Nós estamos aprendendo a ser o servo do Senhor. Isso é que é belíssimo e interessante para nós. Por exemplo, Tadeu, né? Tadeu, ali nas pregações do lago, ele entrega os bens, né, que tem aos necessitados, né? A caridade, o compartilhamento para alguém que está precisando, né? Seja a palavra, o instrumento da palavra, né? Seja até mesmo bem material. Filipe, né? Filipe tinha uma característica de que afiançava que ninguém devia ter mais que uma camisa, né? Nós lembramos muito de Francisco de Assis, né? Todo aquele desapego que Francisco tem, né? Levi, né? Nosso querido Levi, Mateus, né? Também nos chamava a atenção, né? Que tinha muitos pobres nas aparências, que ele conhecia os homens abastados, né? Que choram na coletoria de Cafarnaum como mendigos, né? Se aproveitando para ganhar, né? Vamos dizer assim, a caridade sem ser, né, a princípio, né, caridoso, mas
realmente nós devemos realizar a caridade independentemente se o indivíduo está ali se fazendo necessitado, né? Temos que realizar, né? Então Filipe Levi nos chama a atenção sobre também, né, esta possibilidade, né? Nós temos que realmente ter cuidado. Zaqueu, né? Zaqueu diz que repartireis hoje, Senhor, hoje, com todos os necessitados, a metade dos meus bens. Se prejudiquei alguém, indenizá-lo-ei quadruplicamente. E Jesus responde, né, a Zaqueu: bem-aventurado és tu, que agora contemplas em tua casa, vamos estender aqui a nossa casa mental, a nossa casa do coração e a nossa casa física, a verdadeira salvação. Servo bom e fiel, né? É a grande proposta do Evangelho para todos nós. Nós vamos aqui muito rapidamente, né, no livro Renúncia, né, esta condição de consciência do livro Renúncia, os componentes de Sírios, né, que vai perguntar a Antênio, que é uma entidade angelical que cumpria as ordenações de Jesus, né, quem é o viajor que vai seguindo na direção das faixas negras, né? Ou seja, daqui do planeta Terra, né? Que ainda constitui esses pensamentos e essas ideias, essas emoções não trabalhadas, que realmente criam uma psicosfera no planeta Terra de densidade, né? É bem observado por André Luiz nas suas obras, né? Que criam dificuldades até mesmo desses espíritos do nosso lar e outras colônias até nos ajudarem, né? Devido a essa falta de cuidado da nossa parte, né? Então, Antênio responde aos componentes de Sírios, né? Que quem vai para as paragens da Terra vai reencarnar, né? É Alcione, né? Alcione que se propôs ao novo trabalho entre os espíritos encarnados na Terra. São sacrifícios do amor, meu filho, né? Que ela vai estar com Pollux, né? Ou Pólux, que é o seu amado, né? Que ela já chegou numa condição, já mora, vamos dizer assim, numa esfera maior do que a de Pollux, né? E aí ela precisa realmente, vamos dizer assim, dar este impulso, dar essa ajuda a Pollux, para que ele possa, amanhã ou depois, né, estar com ela em Alcione, ou até mesmo em outro, né, planeta, né? Em outro planeta, né? Nós vamos registrar aqui esses níveis de percepção, esses níveis de amor, né, como eu citei há pouco. Nós vemos as visões, por exemplo, de João, né, na ilha de Patmos, né, ali no mar Egeu, que são as revelações do mundo espiritual para o Apocalipse, né, o Apocalipse aí que precisamos estudar, né, João na sua mediunidade, né, trazendo essas revelações para nós, né, e que nós precisamos realmente ter esta responsabilidade para conosco, né? Então, meus irmãos, e para fechar aqui, né, nosso tempo está chegando ao fim. Nós vamos trazer aqui um pensamento, uma ideia de Khalil Gibran, né? Esse pensador que realmente contribuiu, ainda contribui
com a vida, contribui com o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então diz ele, para entender o coração e a mente de uma pessoa, não olhe para o que ele já conseguiu, mas precisamos olhar para o que ela ainda aspira, né? O que já conquistou, conquistou. O que ainda está, está. Mas o que é que essa pessoa ainda aspira, né? O que é que ela proporciona para si? O que é que ela está querendo para si? O que é que ela está querendo para o coletivo, né? Essa é uma pergunta que eu deixo para vocês, para todos nós, né? Claro, me incluindo em primeiro lugar, né? Não vamos fugir aqui à regra. Esta ideia de Khalil Gibran, né? Então, foi um prazer estar com vocês aqui neste bate-papo, nesta síntese. É claro que vocês poderão aí ampliar os seus conhecimentos, estudando este tema no Livro dos Espíritos, né? A lei de liberdade. Temos aí a fatalidade, temos aí o livre-arbítrio, que o tempo não nos concedeu falar, mas vocês poderão ampliar aí para os seus estudos, para o seu conhecimento. Então aqui o abraço a todas as irmãs, aos irmãos, a todos os companheiros aqui de Jesus de Nazaré, nesse mês de agosto, nesse mês festivo. Com certeza os céus estão em alegria por nós aqui, apesar da nossa condição, mas estamos firmes no trabalho, né? Estamos nos propondo a realizar algo diferente na Terra. Esta é a alegria dos Espíritos, esta é a alegria do nosso anjo de guarda, esta é a proposta que Deus quer de nós e Deus está feliz por nós. Que Jesus nos abençoe. Parabéns a Jesus de Nazaré por 181 anos, né? Sou particularmente feliz por fazer parte dessa história, por fazer parte desta casa, por ter este contato com a doutrina espírita, por ter esse contato com o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço e até a próxima. Deus abençoe a todos.